Neste momento nós vamos passar a mensagem de hoje, a mensagem da Palavra de Deus. Nesse momento eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Estamos pregando essa série em Neemias e agora nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. E o tema da mensagem de hoje é oração e plano de ação. Oração e plano de ação. Acompanhe a leitura, Neemias capítulo 2, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que estás triste? Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 4. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até aqui a leitura, e nós vamos pensar hoje sobre esse tema: oração e ação. Nós precisamos ter um plano de ação, nós precisamos colocar em execução o plano de ação, mas de nada adiantará nós termos um plano de ação, nós tentarmos colocá-lo em execução, se nós não tivermos uma vida de oração. Essa é a ênfase da mensagem que eu quero hoje compartilhar com cada um de vocês. Neemias foi tremendamente usado por Deus em sua geração, em seu tempo, diante de uma situação caótica da sua terra, do seu povo. Neemias se dispôs, ele respondeu com obediência, ele cria e obedecia, ele cria e observava, o fiel obedece, nós acabamos de cantar, e certa vez alguém disse que
Se tem uma hora que a gente mente, é quando a gente canta, que nem sempre a gente vive o que a gente canta. Você já pensou nisso? Neemias se dispôs nas mãos de Deus para uma missão muito difícil, para um desafio muito grande, e Neemias, que era o copeiro do rei, pense bem, a condição dele era de um cativo, sim, mas Neemias poderia muito bem ter ficado quietinho no seu canto, no palácio do rei Artaxerxes, cuidando ali das coisas do rei, porque certamente ele tinha tudo de bom ali à sua volta, como copeiro do rei, como um que assistia na presença do rei, mas ele não ficou acomodado na sua condição especial, contrário aos seus conterrâneos. Ele se dispôs nas mãos de Deus e ele se colocou como instrumento nas mãos de Deus para uma missão. Ele tinha um plano de ação, ele tinha um projeto, porém ele não começou com o plano de ação. Neemias começou com oração. É isso que eu quero enfatizar hoje aqui nessa palavra. Não adianta a gente ter plano de ação se a gente não for homem e mulheres de oração. Se a gente não começar orando e colocando tudo nas mãos de Deus. O nome Neemias, o significado do nome de Neemias é consolo do Senhor, ou Jeová conforta. O significado do nome de Neemias já aponta para uma missão que Deus daria a ele, de ser um instrumento na mão de Deus para reconstruir aquilo que estava em ruínas, aquilo que estava no chão, aquilo que estava destruído. Às vezes Deus tem nos chamado para construir e nós estamos destruindo. Deus tem nos chamado para erguer e nem sempre nós temos erguido. Deus tem nos chamado para estender as mãos e às vezes nós estamos negando a ajuda, nos acomodando porque, afinal de contas, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo, então eu não preciso preocupar. Interessante. Em alguns pontos, em alguns aspectos, em algumas particularidades, a vida, o chamado, o ministério de Neemias, ele se mostra um tipo de Cristo. Ele se mostra um tipo de Cristo. Neemias deixou de lado uma posição de honra, de conforto ao lado do rei, a fim de identificar-se com o seu povo em suas fraquezas, em suas lutas e em seus sofrimentos. Mas não foi isso que Jesus fez? Abriu mão da sua glória, esvaziou, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Neemias se propôs a cumprir uma missão específica, lutando arduamente, com um objetivo traçado e firmado, e assim ele foi até o fim. Não foi assim a caminhada de Jesus, em direção a Jerusalém, em direção ao Calvário? Como ovelha muda ele foi, ele não abriu a boca, sem haver pecado, culpa, ele recebeu em si a punição, ele enfrentou a luta até o fim. A vida de Neemias foi caracterizada por uma dependência completa do Pai, e Jesus também teve a sua vida terrena caracterizada por completa dependência e obediência à vontade do meu Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja
o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Por fim, Neemias gozava de plena confiança do rei. E o Senhor Jesus gozava de plena confiança do Pai. A mesma glória do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, cheio de majestade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus sempre levanta homens e mulheres ao longo da história da igreja para servirem de conforto e de fortalecimento para o seu povo. Talvez você diga, ou talvez você pense, pastor, Neemias era Neemias. Neemias era Neemias. Eu não dou conta nem de ser eu. Eu sei das minhas limitações, das minhas dificuldades. Eu não dou conta de ser nem eu mesmo, com as minhas lutas e os meus problemas. Aí o Senhor vem e quer que eu seja Cristo. Pastor, eu não dou conta. Não sou eu que quero que você seja como Cristo, não. É Deus. É Deus que chamou você para ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Nos predestinou para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Essa é a nossa missão, a minha e a sua. Sermos tal como Jesus. No caráter, nas virtudes, na humildade, na compaixão, no perdão. Talvez esse tempo de isolamento em família, Deus vai usar momentos para tratar coisas que nunca foram tratadas. Muros que foram derrubados ou que foram destruídos, portas que foram queimadas no contexto familiar. Situações de sustentação da casa que foi colocada por terra e agora a família reunida, cada um cooperando para colocar cada tijolo no seu devido lugar, reconstruir aquilo que foi quebrado, restaurar aquilo que está em ruínas. Deus tem nos chamado para essa missão. Olhemos então para algumas lições desse texto. São inúmeras, mas eu queria que você atentasse aqui para algumas que eu pontuei nessa mensagem. Versículo 1 do capítulo 2 começa dizendo assim: no mês de Nisan, no 20º ano, olha que coisa, no verso 1 diz que Neemias estava diante do rei no mês de Nisan. Se você olhar o capítulo 1, do versículo 1, você verá que o mês das notícias duras, quando ele recebeu as informações, não foi Nisan, foi no mês de Quisleu. No mês de Quisleu. Fazendo uma breve pesquisa, nós entendemos que o mês de Quisleu era o 9º mês do calendário judaico. Já o mês de Nisan era o 1º mês. Sabe o que isso significa? Neemias recebe as notícias no nono mês. Neemias se assenta quando ele recebe a notícia. Ele chora, ele lamenta, ele entra em jejum e oração, e ele ora durante 4 meses. Não é no mesmo mês que ele recebeu a notícia que ele se acha diante do rei e que há todo esse contexto do capítulo 2. Se passaram 4 meses e ele não continua sentado, lamentando e chorando. Ele se levantou e foi para a oração e foi para o jejum. Às vezes nós não atentamos para isso. Existe um tempo, existe um processo, existe uma obra de Deus, existe um trabalho de Deus para que tudo seja realizado.
não é no estalar de dedos. O mês é o Nisan, ou seja, 4 meses se passaram desde que Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava em ruínas. Nós não sabemos o tempo ao qual Deus ainda nos levará ao jejum e à oração por uma causa, por um filho, por um casamento, pelo relacionamento. Nós não sabemos, mas precisamos orar, porque quando o tempo chegar, nós temos de estar preparados, nós temos que ter um plano de ação no tempo de Deus. Quantas vezes Neemias, nesses 4 meses, compareceu diante do rei, mas exatamente num momento específico, foi o tempo da oportunidade, o tempo chamado de Kairos, o tempo de Deus, o tempo da oportunidade, e Neemias estava preparado. Ele tinha um plano de ação. Outro ponto interessante, nos versos final aí do versículo 1 e no verso 2, que eu queria que você atentasse, porque Neemias diz assim: ora, no final do versículo 1, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Podemos inferir, ou até afirmar, com essa leitura, que Neemias era uma pessoa alegre, uma pessoa que transmitia alegria. Ele era uma pessoa feliz. Lembra do salmo que nós lemos? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A palavra bem-aventurança significa feliz, abençoado, mais que feliz, mais que abençoado. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Nós devemos ser pessoas alegres, a ponto do outro, daqueles que convivem conosco, ver a alegria do Senhor em nosso rosto, em nosso semblante. O rei logo notou: por que você está triste? Ou seja, tinha algo diferente. Neemias era uma pessoa feliz. Por que será que o seu rosto está desse jeito? E aí eu fiquei pensando comigo: será que nós somos pessoas assim? Que quando alguém nos vê um pouco triste, elas ficam preocupadas. Olha, você está triste. Ou será que no nosso caso é bem o contrário? Será que a gente nunca fica alegre? E quando a gente fica, o pessoal fica admirado. Olha, fulano está alegre. Ou viu um passarinho verde, né? Deve ter ganhado na loteria, como alguns dizem. Só pode ter acontecido alguma coisa muito espetacular que ele está feliz. Neemias não, ele era uma pessoa feliz. Eu nunca antes estivera triste na presença do rei. Devemos ser pessoas felizes. Neemias era um escravo, ele era cativo, ele estava ali numa situação talvez que denotasse alguma regalia, mas ele era um escravo, ele era um servo, ele era um cativo daquela nação. Ele estava em terra estranha, mas isso não impedia ele de ser feliz, de ser uma pessoa alegre, contente. Não obstante, ele se mostrava feliz e alegre. Eu propus esse tema, oração e plano de ação, porque na leitura que você acompanhou e que você fez comigo aí na sua Bíblia, nós percebemos que tudo isso que estamos pontuando, olhando aqui para a leitura desses versos do capítulo 2 de Neemias, de uma certa maneira, mostra que Neemias procura de uma forma inteligente, de uma forma sábia, colocar em execução um plano de ação. Se não, perceba, primeiro, ele ora,
Ele entra em oração. Durante 4 meses ele começa a clamar a Deus. Ele começa a jejuar e pedir a Deus sabedoria, direção, clamar a Deus para que visite e restaure a cidade de Jerusalém, os muros daquela cidade. Ele pede a Deus que ouça o clamor do servo que estava clamando, que era ele, e dos demais que estavam clamando. Segundo lugar, ele apresenta diante do rei com tristeza no rosto. Denota que ele sabia que poderia causar um impacto. Certamente, mesmo em jejum e oração, durante aqueles 4 meses, ele chegava alegre diante do rei, mas nesse dia, nesse momento, ele resolveu chegar triste diante do rei. Terceiro, explicando para o rei toda a situação de forma estratégica. Você percebe como que Neemias foi estratégico aqui? Como que ele apresentou o plano nos mínimos detalhes, com toda a sabedoria, porque ele não era um outro rei de outra nação que ia conversar com aquele rei. Ele era um simples copeiro. Ele não podia chamar o rei para uma conversa. Olha, rei, eu tenho um plano, senta aqui que eu vou te falar. Quem era ele para falar de igual para igual com o rei? Ele precisava de estratégia para colocar o plano de ação. Então, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. Depois que o rei observa que ele está triste, ele não chama o rei para um lugar e fala: deixa eu desabafar com o senhor, deixa eu explicar para o senhor o que está acontecendo. Jamais caberia a ele, como copeiro, ter uma audiência com o rei para falar da vida dele. Ele então joga uma pergunta para o rei. Ele diz assim: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas queimadas pelo fogo? Como não estaria triste o meu coração? Ele sabia que na cultura daquele rei, eles prezavam muito os ancestrais. Ele vai fazer uma pergunta: como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, ó rei? Se os sepulcros dos meus pais não tivessem ruído, se a cidade do sepulcro dos meus pais. O rei então faz o quê? O rei então continua o assunto. Muito interessante isso, porque Neemias apresenta para o rei essa pergunta, e o que acontece depois? O rei se propõe a ajudar. Olha o próximo versículo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Ele não tinha pedido nada, ele só fez uma pergunta: como não estaria triste o meu coração? E agora o rei diz: o que me pedes agora? Olha só a inteligência que Deus deu a Neemias. Que me pedes agora? O rei abriu a porta. Agora o rei deu a ele a audiência que ele precisava. O que você precisa, meu filho? E é interessante ainda no versículo 4 que Neemias não respondeu sem antes orar. Olha só. O rei falou com ele: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e aí vai para o versículo 5, e disse ao rei. Impressionante isso aqui, irmãos. É impressionante, porque Neemias não responde sem antes conectar-se com Deus numa oração relâmpago, uma oração instantânea. Pá, o rei perguntou, vou responder, mas antes: Senhor, me dê sabedoria aqui. Senhor, toma meus lábios. Senhor, me ajuda a colocar a palavra certa. Senhor, me toma aqui, Senhor. A gente não sabe o que ele falou, mas ele orou antes de falar com o rei. No espírito ele conectou-se com Deus. Mas eu preciso dizer para você que eu e você não podemos esquecer que Neemias fez uma oração relâmpago, mas
ele veio de 4 meses de jejum e oração. Não foi essa a oração única de Neemias, não esqueça disso. Ele orou durante 4 meses. Ele tinha uma vida de oração. Neemias era um homem de oração. Aqui no capítulo 2, no versículo 4, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Se você dá uma folheada na sua Bíblia, no capítulo 4, você vai encontrar Neemias orando no versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. O tempo todo você vai encontrar Neemias em oração. Neemias era um homem de oração. Neemias não inventa de fazer uma oração relâmpago sem ter uma vida de oração. E eu falo isso com você também. Às vezes nós brincamos assim, né? Faz uma oração de Neemias aí. Faz uma oração de Neemias, ou seja, ora assim, relâmpago, instantâneo. Ora essa oração de Neemias aí. Não invente de fazer uma oração relâmpago se você não for um homem de oração, se você não for uma mulher de oração, se você não tiver uma vida de oração, porque depois de orar 4 meses e jejuar, Neemias então apresenta para Deus essa oração assim, instantâneo. Então orei a Deus e respondi ao rei. Agora olha a resposta de Neemias. Olha, se é do agrado do rei, olha a humildade, gente. O rei já tinha falado, pede, pode pedir. O que você me pede agora? Se é do agrado do rei, se achei mercê diante da tua presença, ó rei, eu te peço, presta atenção, se é do agrado do rei, versículo 5, se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te, olha o pedido, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Não passe correndo não. Não passe correndo nesse versículo não. Porque o que acontece aqui no pedido de Neemias é algo extraordinário. Porque Neemias não diz ao rei, deixe-me ir para Judá e Jerusalém, para eu cuidar de reerguer aquela cidade, aqueles muros. Ó rei, eu te peço, me libera, me dê autorização para eu ir e fazer essa obra lá, que eu preciso reconstruir o muro. Não, Neemias não pediu para o rei deixar ele ir, Neemias não pediu liberação do rei para ele ir, Neemias pediu que o rei o enviasse. Eu te peço que o Senhor me envie para a cidade dos sepulcros dos meus pais. Quando alguém o parasse pelo caminho, Neemias poderia dizer, eu estou a serviço do rei. Não ouse me parar. Eu estou em nome do rei. Ele me enviou. Quem é você para me parar? Eu tenho cartas do rei. Olha, meus irmãos, a grandiosidade dessa palavra para o meu e para o seu coração. Ele não apenas me deixou ir, ele não apenas me liberou para ir, ele me enviou. Eu tenho autorização do rei porque ele me mandou ir. E nós precisamos lembrar que eu e você fomos também enviados. Nós estamos a serviço do rei. Eu e você estamos a serviço do rei. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros.
Eu vos envio ao mundo. Nós estamos enviados com a autoridade de Cristo Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Neemias então usa essa sabedoria dada por Deus. Eu peço que o Senhor me envie a Jerusalém e à cidade do sepulcro dos meus pais. Diz no versículo seguinte, versículo 6, que aprouve ao rei me enviar e marquei um certo prazo. Mais uma vez, olha o tema, oração e plano de ação. Como é que ele pensou nesse prazo assim, relâmpago também? Ele já tinha tudo planejado. Ele não pensou na hora, e agora, o que eu falo? Eu falo 2 meses, eu falo 3 meses, eu falo 4 meses? Nós sabemos que Neemias ficou 12 anos nesse processo. A reconstrução dos muros duraram 52 dias, mas ele marcou certo tempo para o rei. De ação. Plano de ação diante de Deus. Agora, tem algo interessante também quanto a esse envio do rei. Ele diz assim no versículo 8: dê-me carta para Asaf, no versículo 7. Dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Dê-me cartas também a Asaf, que é a guarda da floresta, das matas. Ou seja, já que o Senhor está me enviando, dê-me cartas para os governadores que estão além do Eufrates, para que eles me permitam passar. Para que eles me permitam passar. Dê-me carta também para Asaf, o guarda das matas, porque eu vou precisar de madeira para o templo, para as portas, para a cidadela. Dê-me cartas, já que o Senhor está me enviando. Olha como que as coisas foram tendo uma sequência lógica, um raciocínio lógico. Já que o Senhor está me enviando, então me dê cartas. E aí o rei deu a Neemias as cartas que ele pediu. E aí, meus irmãos, vem para nós essa lição. Por que ele deu as cartas? Por que o rei disse, pede-me? O que você me pede agora? Neemias então no versículo 8 dá a mim e a você essa certeza de que nós precisamos do entendimento, da oração, precisamos do plano. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Neemias nos dá aqui essa resposta, o rei mas deu, ou seja, o rei me atendeu o pedido. Por quê? Porque eu sou o cara? Não. Porque eu soube convencer o rei? Não. Por quê? Porque a boa mão do Senhor, Deus meu, era comigo. Final do versículo 8. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias nos mostra a importância de termos um plano de ação. Ele não tinha como pensar tudo o que aconteceu nesses 9 versículos aqui. Ele tinha um plano bem traçado. Neemias nos ensina que devemos pensar em cada detalhe, porque quando as pessoas nos perguntarem, e se essas pessoas estão numa posição de atender um pedido grande, você não pode fazer um pedido pequeno, você tem que ter um plano grande, porque o Deus que você serve é um Deus grande. Nós não podemos ter uma mente diminuta, pequena, e é Deus que vai nos alargar o entendimento e nos dar sonhos grandes.
que quando Ele nos colocar diante daqueles que podem nos atender os pedidos, eles nos atenderão, não porque eles são ricos e bons, não, é porque Deus os inclinará a atender o pedido, porque a mão de Deus estará conosco. Neemias nos ensina, acima de tudo, que devemos começar cada plano, cada projeto, cada empreendimento, cada passo, cada avanço que dermos em qualquer direção que for, nós não podemos nos movimentar 1 centímetro sem oração. Oração e plano de ação. Ele tem um plano, ele tem uma estratégia, ele pensou em todos os detalhes, mas ele era um homem de oração. E eu quero concluir essa palavra fazendo essa pergunta: você é um homem de oração? Ou você tem muitos sonhos, muitos planos, muitas ideias legais, você já pensou em todos os detalhes, mas está faltando um detalhe principal, e é o grande detalhe para que o seu plano de ação tenha o carimbo da aprovação de Deus. Se não, esquece. Se não, pega o seu plano, embole e jogue fora, porque se o seu plano de ação não começou com jejum e oração, se você não selou a sua vida, os seus empreendimentos, os seus sonhos, os seus projetos com oração, de nada vai adiantar. Eu queria te convidar a orar nesse instante, guardando no coração essa palavra, pedindo a Deus para te dar uma mente brilhante, uma capacidade de empreender, uma boa dose de criatividade e de ousadia para fazer coisas especiais, para ousar, para sonhar, sabe, para ver coisas grandes acontecendo com essas mãos que Deus te deu, com essa mente que Deus te deu. Mas em nome de Jesus, não faça nada sem antes gastar tempo de oração, sem antes falar com Deus: Senhor, eu estou planejando isso aqui, meu Pai, o Senhor é comigo, a sua mão está comigo, o Senhor me dá sabedoria, me ajuda a planejar e a colocar em execução o plano, mas me ajuda antes de tudo a orar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus neste instante. Pai querido, Senhor Deus, Deus dos céus, da terra, do mar, Senhor de todo o universo, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas mais uma vez, neste momento, agradecidos pela palavra do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai, que aplique essa palavra aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a viver em obediência, em temor, ó Deus, em reverência, em alegria diante do Senhor e dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a termos planos, metas, sonhos, objetivos, foco. Ó Deus, sejamos homens e mulheres que empreendem, que entendem que o Senhor nos chamou para sermos bênçãos nessa terra, na nossa nação, na nossa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, nos usa para reconstruir aquilo que está em ruínas na nossa cidade, na nossa nação. Ó Pai, mas nos dê uma consciência de que a nossa primeira atitude deve ser joelho no chão, oração, quebrantamento e jejum. Ó Deus, nós te pedimos que a Tua mão seja sobre cada um que ouviu essa palavra, que o Senhor possa abençoar e fortalecer, em nome de Jesus. Amém.